analise, entenda. E se não conseguir, porque o homem, né, às vezes é meio burro, pergunte, use o diálogo. Senta com a tua esposa e peça, numa hora que ela esteja mais calma, obviamente, e peça para ela dizer para você o que você não está conseguindo ler, mas que você está percebendo que ela está estressada, que ela está cansada, que ela está sobrecarregada com alguma coisa. A mesma coisa a mulher com o homem. Há momentos, o homem, então, que é mais calado, que fica mais na dele, que fala menos, talvez seja mais difícil por um aspecto, mas só não é mais difícil que a mulher é mais inteligente por essas coisas que o homem. Ela tem mais percepção do que não está bem. Então, a minha esposa sempre percebe quando eu estou estressado do meu trabalho, quando alguma coisa está me incomodando muito. Ela sempre percebe. Então, nesse dia ela fica mais calma, nesse dia ela fala menos comigo, nesse dia ela me dá o tempo, me dá o espaço necessário para eu chegar em casa, respirar, né? E vou entrar na sintonia do lar, aí a gente começa de boa. Outros dias não, eu chego pela porta, a gente já começa a interagir, a resolver problemas, a tratar de assuntos da casa, da família, dos filhos, enfim. Mas há o dia em que a gente, né, não está bem por conta das situações da vida, do trabalho. No meu caso, eu tenho pouca coisa na cabeça, pouquinha mesmo, só trabalho, igreja, faculdade, família, filhos e mais alguns projetos pessoais. Família de dentro de casa, família fora de casa, enfim. Não que eu tenha outra família, não. Família lato sensu, né? Irmãos, parentes, né? Que a gente chama assim. Então, a importância da gente ter a humildade, especialmente para desenvolver a capacidade de ouvir. A soberba, a vanglória, ela entope o ouvido, entope totalmente o ouvido. Porque quando a gente tem essa vanglória, assim, fica muito nítido que nenhuma razão existe do outro lado. Porque eu sou dono da verdade, eu sou o sabe-tudo. Então, o que o outro tem a dizer não importa para mim. E o soberbo, ele às vezes não percebe que é soberbo. O soberbo, ele às vezes acha que não é, que ele está ouvindo o outro. Então, um teste rápido aí da vanglória e da soberba. Você dá razão ao seu cônjuge? Ele tem razão de vez em quando e você está errado? Ou você nunca está errado? Isso é um bom termômetro para identificar se você tem sido soberbo ou não. Anota isso aí no seu coração. Ninguém sabe tudo. Anota aí no seu coração. Ninguém é onipresente. Só Deus é. E muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, não viu e quer julgar à sua maneira as coisas. E não quer ouvir o outro. Ouvir com ouvidos de escutar, né? Ouvir com ouvidos abertos, né? Ouvir com um coração aberto para ser convencido, para mudar de opinião. É essa atitude do humilde. A atitude do soberbo. Você pode falar aí que eu estou te ouvindo, mas você está errada nisso. Não, isso aí não é verdade. Essa é a atitude do soberbo. Você e suas convicções. Você. Escuto isso a Bessem. Você e suas convicções. Não, mas eu falo isso repetindo uma frase que ecoou na minha mente muitos anos. Mas é muito importante a gente
ter o ouvido aberto para ouvir de verdade, com o coração aberto para mudar de opinião de verdade, tentar fazer uma análise racional das coisas que são ditas dentro do casamento, para que você não seja um soberbo, alguém que não está disponível ao diálogo, mas você está fechado ao diálogo. E quando você está fechado ao diálogo, você tem sempre razão e o outro nunca tem razão. Há um texto também de Provérbios que eu deixei aqui guardado esse texto para falar com vocês, para que a gente se policie bastante. Mais uma vez, voltando a falar daquilo que a gente fala. Provérbios 22:10 diz assim, olha, lança fora o escarnecedor e a contenda se irá, a rixa e a injúria. Olha só, o escarnecedor é aquela pessoa que ironiza tudo que você fala, que ironiza os seus sentimentos, sabe, que menospreza a sua fala, as suas queixas. Eu não sou uma pessoa que defenda o queixoso, né? Porque a Bíblia fala muito das pessoas que murmuram, que vivem se queixando. A Bíblia é contra né, o murmurão lá, que vive reclamando das coisas da vida. Mas, ao mesmo tempo, a queixa do outro é um grito por alguma mudança que ele deseja. É o grito, é o anseio de ver alguma coisa diferente. É a busca por alguma coisa diferente no casamento. Então, eu não posso ignorar a queixa. Não posso. Por mais que me incomode, eu preciso ouvir e tentar entender qual é a razão daquela queixa, daquela murmuração, para construir um diálogo, construir uma escuta e ajudar o outro. Porque mesmo que quem reclama não tenha razão, ele precisa da sua ajuda para enxergar isso naquilo que ele precisa de transformação. E aí você é um parceiro, uma parceira dentro dessa construção familiar que é vencer os conflitos através do diálogo. Tá? Para finalizar, e já mesmo finalizando, eu gostaria de dizer que, como terceiro, né, passo de um diálogo produtivo, um diálogo eficaz, então eu estou querendo dizer assim, a solução para os conflitos é o diálogo? Amém, é o diálogo. E esse diálogo precisa passar por 3 passos fundamentais. O primeiro dele, a Bíblia é o pano de fundo do nosso diálogo. O conhecimento bíblico, né, a palavra de Deus, ela é o norte para as nossas vidas. E a primeira coisa que a Bíblia diz acerca do casamento é a perenidade. Né? O casamento é para sempre, não é para se encerrar. Nesse aspecto, eu também retiro da minha vida os conselhos do mundo, os conselhos que vêm do mundo. O mundo hoje diz que o casamento é efêmero, como nós já falamos aqui. E se alguém te incomoda, se você se sente incomodado com a sua esposa, termina o casamento. Arruma outra. É o que o mundo diz, mas não é o que a palavra diz. Por isso eu digo, o filtro do nosso diálogo é a palavra de Deus. Se eu considero a palavra como minha referência, eu vou considerar então o casamento eterno. E aí eu vou tentar chegar num diálogo para fazer esse casamento melhorar. Segundo, humildade. Jogar fora toda soberba, toda vanglória, sabe, aquele egoísmo de dizer que eu sou o dono da verdade, que eu tenho razão em tudo. Ter humildade para ouvir. Então, quando eu tenho essa humildade para ouvir, eu realmente consigo grandes vitórias dentro do casamento, porque eu me deixo ser convencido
pela minha esposa, pelo meu esposo, para eu conseguir harmonizar o casamento. Considerando que o casamento é eterno, a harmonia é o que nós devemos buscar, né, juntos, para que isso dê certo. E a terceira passo, né, a terceira etapa desse diálogo, que ele vai ser um diálogo para tornar um diálogo vencedor mesmo, um diálogo que realmente produz a solução para os conflitos do casamento, é a construção colegiada. Uma vez eu fiz um trabalho, uma monografia numa faculdade, e eu escrevi uma frase que eu acho que eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar, mas eu escrevi, eu digo que é minha. Tá? Pode ser que alguém já tenha escrito. Ela diz o seguinte: ninguém defende mais uma ideia do que quem a deu. Vou repetir. Ninguém defende mais uma ideia do que quem a deu, do que quem deu essa ideia. Então, quem é o autor da ideia, ele defende a ideia com unhas e dentes. No mercado corporativo, nas empresas, nós já aprendemos há muito tempo de que um projeto bem-sucedido, um projeto vencedor, não é o melhor projeto. A ideia que enriquece não é a melhor ideia. É a ideia que todo mundo compra, que todos lutam juntos por ela, para fazê-la dar certo. Então, percebe-se, são duas coisas interessantes aqui para a gente guardar. Primeiro, quem dá a ideia, defende a ideia. E uma ideia vencedora é a ideia que todos juntos lutam por ela. Como então eu posso fazer com que todos lutem por uma ideia? Eu tenho que fazer uma construção colegiada da ideia. Entendeu? Todos têm que participar dando ideias, dando soluções, e todas as ideias devem ser aproveitadas, devem ser construídas juntos, para que todos se sintam donos dessa ideia e todos lutem por ela. É isso que faz a coisa dar certo, a construção colegiada. E se você e a sua esposa, construção colegiada, são vocês dois. Se tem filho, já com algum tipo de razão, chame ele para ajudar na construção. Chame ele para participar com ideias, para que ele também lute pela unidade, lute pelo casamento, pela unidade da família. Então, quando todos constroem juntos, através do diálogo, constroem juntos as soluções, todos vão lutar por ela. Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje, quando a minha esposa reclamava muito que queria mudar de apartamento, queria morar em outro lugar. E ela reclamou durante muito tempo. Aí um belo dia eu falei, poxa, eu não estou dando o devido ouvido à minha esposa. Sentei com ela e falei assim, amor, o quanto você quer mudar de casa? Eu quero mais que tudo. Você quer mesmo mais do que tudo? Você está disposta a pagar o preço para a gente mudar de casa? Porque tem um custo. Né? Ela falou, estou. Então tá, vou vender o nosso carro. Vamos ficar sem carro. Porque carro gasta dinheiro. E eu não posso gastar dinheiro nenhum para a gente juntar todo o dinheiro que nós temos para tentar mudar de casa. Irmãos, foi uma decisão colegiada. Nós ficamos sem carro. Nós vendemos o carro, ficamos sem carro, botamos um pouquinho de dinheiro na poupança que sobrou do carro, pagamos dívidas para reduzir as despesas e tentar fazer o nosso dinheiro sobrar mais para a gente começar a juntar. Eu falei, olha, a gente precisa juntar tanto, então vamos começar a juntar juntos. E Deus abençoa, irmãos. Isso que é a maravilha. Você está fazendo embaixo da palavra de Deus. Deus está nesse negócio. Você está submetendo a Deus toda a sua família.
e aí você, em harmonia, consegue montar uma ideia, com os dois dando ideia, os dois dando sugestões, e Deus abençoa. Muito antes de eu conseguir juntar dinheiro, Deus me deu outro apartamento. Muito antes. Ele simplesmente fez acontecer, porque nós começamos a agir em parceria e debaixo da vontade dele, debaixo da palavra de Deus. Então, para mim, isso foi um aprendizado enorme, um testemunho enorme do milagre mesmo que Deus fez no nosso casamento, na nossa vida, e nós fizemos isso em parceria. Nós sentamos, decidimos juntos, escolhemos juntos onde a gente iria economizar, onde a gente iria conseguir vencer uma etapa ou outra, e Deus nos abençoou. Então, 3 coisinhas. A Bíblia diz que o casamento é perene. Segunda coisinha, nada de soberba e vanglória, humildade para ouvir com ouvidos de serem convencidos. E terceiro, construção colegiada da solução, construção em parceria, porque se o outro sentir que a ideia foi só de um, isso pode gerar concorrência. E concorrência é igual a 2 remadores num bote a remo, cada um remando para um lado. E se tiverem a mesma força, eles vão ficar no mesmo lugar, a vida toda parada no mesmo lugar, um remando para cada lado. Mas quando os 2 constroem juntos, eles vão lutar juntos pelo sucesso, vão remar os 2 para o mesmo lado. E ainda que o mar seja longo, grande e o bote pequeno, se você remar para o mesmo lado, o Senhor até vira a maré para ajudar. Tá bom? Para que cheguemos no melhor caminho. Então, é isso que eu gostaria de falar e queria abrir aí também para pergunta, deixa minha esposa falando. Dessa vez eu falei direto, a gente montou juntos aqui, mas eu acabei falando direto. Tá ótimo, ele já falou tudo. Ele já falou tudo. Tem nada para falar. Aqui em casa eu falo, já viram que eu falo demais, né? Tem algumas inversões, né? Ela que deixa a toalha molhada na cama e eu que falo demais, é umas coisas meio doidas nesse casamento. Né? Mas, enfim. Deixa por 2 minutos só, irmãos. 2 minutos. Depois eu boto de novo no lugar. É muito rápido. Não deixa jogada, não. Mas mesmo assim, irrita. São 20 anos irritando, entendeu? Chega um dia que a represa estoura, né, irmã? Aí a toalha molhada acaba sendo bum. Mas eu já aprendi. Já saio correndo antes de chegar e tiro a toalha de cima da cama. Para não ter confusão. Não vai acumular água na represa, né? Vai estourar. Amém? Vamos orar nessa hora e depois a gente abre para as perguntas aí, tá bom? Nosso Deus, nós te agradecemos por essa hora, temos a oportunidade de compartilharmos a tua palavra aqui, ó Deus, juntamente com, ó Deus, todos os irmãos que estão acompanhando, ó Deus, essa transmissão. Que o teu Espírito Santo possa atuar em nossas vidas, em todos nós, ó Deus, porque estamos sempre aprendendo de Ti, Pai. E que possamos, ó Deus, aprender a sermos humildes o suficiente para ouvir o nosso cônjuge. Possamos entender que o casamento é para sempre, que toda ideia de separação é uma ideia do diabo, não é uma ideia de Deus. E também, ó Deus, possamos aprender a construir juntos as melhores soluções. Ó Deus, e juntos lutarmos para o sucesso do casamento, para o sucesso do amor, o sucesso da harmonia conjugal. Pai. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa atuar em cada vida. Que essas palavras, ó Deus, sejam as tuas palavras nos corações que ouvem esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.
Perguntas? Pessoal, vamos tirar uma foto aqui com a telinha fechada antes das perguntas do bate-papo. Porque tem gente que até Jéssica desculpa, eu acho. Vamos abrir a tela para essa foto. Não sei quem consegue tirar. Vou tentar tirar pelo celular. Espera aí, hein? Aê! Aê, sai não! Aí, tô vendo a sua cabecinha. Agora foi. Peraí, um cabo na frente. Eu acho que foi. Muito bem. Queria abrir agora a oportunidade. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta ou fazer algum comentário? Queria que eles ficassem à vontade, né? Sem ficar apontando. Não sei se é difícil ouvir vocês. Mas eu queria a oportunidade agora, tá? Dá um segundo aqui, vou fechar o áudio. Quem quiser falar. Tá aberto? Tá, né? Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu abaixar essa televisão aqui, porque as crianças ligam tudo muito alto. Gente, obrigada, Ivan. Obrigada, Fabiana. Pastor Ivan, né? Desculpa. As formalidades. Olha, Lívia, olha aqui. Lívia que fez para mim, gente, quando eu me casei. Então, eu amei esse texto da represa. Eu amei, porque assim, a gente ouve muitos casais, muitas famílias, né? Às vezes procuram a gente, às vezes nem tanto no ministério, mas na amizade mesmo. E a gente sabe que existem alguns problemas que são muito sérios, né? Existem, assim, casais que enfrentam situações muito sérias. Mas existem outros que a gente ouve e, assim, é claro que a gente considera, né? Porque a gente não pode minimizar a dor de ninguém, mas a gente, às vezes, dá vontade de falar assim para a pessoa, você tá exagerando, né? Assim, não são problemas tão grandes, mas a gente percebe que é o quê? Usando aí o versículo que você falou, Ivan, é aquela represa que está cheia, né? Está cheia. Ela está pronta para arrebentar. E assim, se a gente pensar no que é o rompimento de uma represa, gente, o que fica, né? Quando uma represa ela arrebenta, o que sobra, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, e esse casal assim que já tá, a pessoa já está exasperada, ela está saturada, ela não aguenta mais nem conversar, né? Às vezes a gente ouve uma pessoa dizer assim, eu não suporto mais. A pessoa está ali, ela tenta resistir até por obediência, mas ela diz assim, eu não suporto mais. Que conselhos vocês poderiam dar para alguém que está nessa situação? Represa naquele estado. A nossa orientação é sempre para antes desse estágio, né? Eu tenho uma história de um casal vivida no ministério até do meu pai, vou pedir permissão até minha mãe para falar disso, um casal que estava se separando por conta de como se colocava o papel higiênico no banheiro. Um gostava que a folha saísse por baixo e o outro gostava que a folha saísse por cima. E eles estavam se separando por causa disso. E eles chegaram no gabinete pastoral com essa discussão. E o pastor teve que ter a habilidade de mostrar para eles que o problema não era esse, né? Que o problema não era exatamente aquilo que eles estavam brigando naquela hora. O problema era a represa cheia ao longo do tempo e a falta do diálogo, a falta da construção. Então, assim, é um exercício
para se chegar... nós temos muitos casos que já chegaram no gabinete pastoral, já com a represa cheia, já com zero lastro ali para diálogo, enfim. O nosso exercício é sempre tentar fazê-los enxergar o outro um pouquinho diferente. Porque, assim, quando a represa está cheia, eles deixam de enxergar o outro. O olho, a visão, a compreensão sempre fica exclusivamente em si mesmo. Porque quando eu não aguento mais ver o outro, eu não aguento mais olhar o outro, eu não aguento mais saber o que o outro tem de problema, de dificuldade. E isso é uma sensação, isso é uma atitude egoísta, uma atitude soberba, é uma atitude focada só nas suas dores. Existe um ser humano do outro lado, com todas as suas limitações, e que possivelmente também já esteja com a represa cheia, ou talvez já no limite dessa represa. Então, a gente precisa criar algumas válvulas, trabalhar com o casal para criar são alguns exercícios que a gente faz para criar algumas válvulas de escape, para dar uma aliviada na tensão dessas represas, antes da gente trabalhar o diálogo. Né? E a maneira de você encontrar isso é fazê-los retornar a um sentimento do passado, qualquer um que seja bom e valioso para eles. Alguma coisa de qualidade que eles têm. Então, você faz uma dinâmica apenas para apontar a virtude. Poxa, por que você casou com esse fulano? Por que você casou com essa mulher ou com esse cara? Por quê? O que você viu neles lá naquela época, há anos atrás? O que foi que... Por que você fez essa bobagem? Pode ser, até usar essa expressão. Aí, porque, assim, o casamento é de Deus, mas o seu cônjuge foi escolha sua. O seu cônjuge não foi escolha de Deus, foi escolha sua. Você viu nele alguma coisa que te encantou, ou ele supriu uma demanda, uma necessidade do teu coração em determinado momento. Enfim, são vários os motivos, mas eu não quero usar uma expressão utópica, dizer assim, você o amou. São muitos motivos que levam ao casamento. Né? Existem diversas situações, aventura, desejo de sair de casa, enfim, tem tanta coisa que pode motivar um casamento. E eu não vou julgar essas coisas, porque alguém poderia julgar, esses são motivos errados. Não. Depois que você casa, foi uma escolha. Essa escolha não foi de Deus, foi sua. E segundo a palavra de Deus, você deve bancar esse casamento até o final. E só que você não pode levá-lo como um peso, um fardo, o resto da vida. Você tem que ter inteligência de descobrir um jeito desse casamento ser ótimo, ser bom para os dois. Então, primeiro você tem que encontrar a válvula de escape para construir o diálogo. Por enquanto não dá para construir o diálogo, porque eles já estão saturados. Então, a válvula de escape é uma palavra de amor. Às vezes os dois estão no limite, é muito mais difícil quando os dois estão no limite. Quando um não está no limite, quando um é capaz de fazer alguma coisa, você trabalha com esse um, até que o outro consiga esvaziar um pouquinho a sua represa para que comece um novo momento de diálogo. Mas se os dois estiverem, aí o processo é mais difícil e no trabalho pastoral a gente tem que interferir mais. Né? É ruim isso, mas a gente tem que interferir, agir em cima, ajudar mesmo, ligar todo dia, talvez marcar até o jantar dos dois, assim, para que eles criem um ambiente diferente e uma válvula que consiga diminuir um pouquinho, né, a pressão sobre as comportas lá. E aí, a partir do momento que desce um pouquinho, você recomeça a construção do diálogo, para que eles consigam criar um canal de comunicação que consiga gradativamente esvaziando essa represa, né,
esse esvaziar da represa normalmente funciona com compensações psicológicas, né? Então, eu consigo, no lugar daquilo que me incomoda, eu consigo achar uma coisa que é melhor, que tenha virtude. E, num passado tempo, o outro também deixa de fazer aquilo que me incomoda. Isso vai cada vez mais esvaziando esta represa de coisas negativas e coisas ruins que a gente acaba acumulando do outro. Então, assim, mas é fundamental esse início, né? Essa compreensão da palavra de Deus, essa luta para a gente obedecer à palavra de Deus, entender que o casamento é perene e aí sim lutar para que ele para conseguir reverter uma situação difícil de conflito dentro do lar. Não sei se fui claro e se atendeu às expectativas. Rosane, assim, eu acho que eu posso falar assim, mas sem estar muito proseando igual a Ivan. Na verdade, quando a gente casa, né, você pode falar que, acho que também você pensa assim, quando a gente casa, a gente vai naquele negócio do conto de fadas, né? A gente vai naquele negócio do conto de fadas porque a gente está casando e a gente quer viver um sonho, um casamento, né? A gente quer ter um casamento feliz para sempre. Na verdade, quando a gente casa, o primeiro ano ainda é belo, ainda é lindo. Os anos vão passando e você vai tendo, já vai vindo as dificuldades, os problemas. O príncipe vira sapo. O príncipe vira sapo, o príncipe vira Shrek, a princesa vira Fiona. Aí a gente vai vendo que o casamento não era aquele conto de fadas e que a gente não casa para ser feliz para sempre, né? E eu sempre costumo falar que o importante realmente do casamento é o amor, a base é o amor, né? Se não é o amor, o casamento, se não é o amor, eu não sei o que seria, porque para a gente suportar um ao outro, são duas pessoas de personalidades diferentes, que vêm de famílias diferentes, de criação completamente diferente, entendeu? Para a gente realmente estar juntos, tem que ter o amor, né? O casamento, para iniciar, tem que ter o amor, porque a gente sabe que durante a jornada desse casamento vai ter muita dificuldade, não são poucas dificuldades, são muitas, né? São muitas dificuldades. Eu acho que hoje, muita dificuldade. Eu acho que hoje poucas pessoas podem falar assim, eu não tenho dificuldade, eu nunca tive dificuldade financeira, nunca tive doença na família, nunca tive problema com nada, nunca tive uma dívida, entendeu? Eu acho que não tem como hoje ninguém levantar a mão e falar assim, meu casamento é um mar de rosa, sempre foi tranquilinho, sempre tive uma vida muito boa. Não é assim, né? E não é assim. E existe, e mesmo o casamento cristão, que assim, é Deus que nos sustenta. Se a gente não tem uma base, a gente não é firmada na fé, é Deus que nos sustenta realmente no casamento. Entendeu? Porque eu posso até contar um testemunho que há poucos anos atrás eu tive depois que Samuel nasceu, eu tive uma pequena depressão. Não foi nada muito grave, não precisei tomar remédio, apesar de ter indicação para psiquiatra. Não estou doida ainda, hein, gente, mas tive indicação para psiquiatra. Mas não fui porque não fui. E eu comecei a fazer terapia, fiz terapia, no início o Ivan foi comigo, nós fizemos uma terapia de casal, depois eu passei aí sozinho, fiz terapia, ia lá, conversava com a psicóloga, fazia terapia, e era... Para eu chegar no ponto de ir à terapia, é porque realmente a gente já estava, entendeu? Com um copo cheio d'água já transbordando, né? Para a gente ter buscar outra pessoa que a gente não conhece e você começar a contar das suas dificuldades, dos seus problemas, é porque a gente já está com um copo d'água já na boca. E fiz a terapia durante um tempo, fiz e me ajudou. No início, eu vou falar que não me ajudou não, que me ajudou, mas chegou uma certa
um certo dia que a gente estava lá na terapia, a psicóloga chegou para mim e falou assim, Fabiana, você sempre tecla nos mesmos problemas. E eu vou te dar uma solução. A gente não tem como mudar outra pessoa, a gente tem como se transformar. A gente tem como voltar para si mesmo, entrar dentro de si e rever o seu passado. Exatamente isso que Ivan falou. Ela chegou assim, eu te dou 2 opções. Ou você volta para dentro de si, reveja seu passado, pega álbum de família, veja as fotos, reveja a sua vida, desde lá do início do seu casamento, a construção do seu casamento, ou você separa. Você está batendo sempre na mesma tecla. Aí ela falou, ou você luta para reconstruir, ou você já pede a separação para ele. Se é isso que você quer, se é isso que você... Ela chegou para mim e falou assim, na minha visão, eu acho até que é melhor a separação. Ela falou assim, né, porque uma psicóloga que não é crente, né, a psicóloga que como a gente se tornou amiga, acho que ela até deu uma opinião. Aí aquilo ficou no meu coração. E como a minha terapia era de manhã, eu cheguei em casa, botei Samuel na creche, né? Pedro estava na escola indo no Abel, que era de manhã cedinho, minha avó vinha para cá ficar com o Samuel para poder ir para a terapia. Minha avó vinha, eu ia para a terapia, quando eu chegava, minha avó ia embora. Aí, naquele dia, Samuel entrava 10 e pouca na creche, aí peguei essa minha bolsa na creche, vim embora para casa e comecei a rever aquelas fotos antigas, rever o início do meu casamento. E aí Deus falou comigo. Ivan não deve lembrar disso, mas à noite mesmo, quando Ivan chegou, eu conversei com ele, pedi perdão de todas as coisas, o que a psicóloga tinha falado comigo, o que tinha entrado no meu coração. E, assim, se eu não tenho, o que eu quero dizer é que se eu não tenho uma base também firmada na palavra de Deus, eu ia já logo para a segunda opção dela. Então tá, vou separar. Vou separar, pronto, acabou. Se não tá dando certo, acabou. Eu resolvi, como tem essa base firmada na palavra de Deus, como eu creio que o meu casamento é perene, né? Eu cheguei em casa, optei pela opção A dela, que era de rever o passado. Essa psicóloga foi meio Pedro, né? Foi primeiro voz de Deus, depois voz do diabo. Mas ela ouviu a voz de Deus e ela conseguiu a válvula de escape, a válvula de redução de pressão. Aliás, na indústria química de dutos tem essa válvula de redução de pressão para evitar que um duto exploda, estoure. Então, toda vez que chega uma determinada pressão, essa válvula abre e vaza um pouco da pressão para evitar um rompimento, um estouro. Então, é exatamente isso. Quando alguém chega no gabinete pastoral ou dentro de um nível de aconselhamento com esta válvula, no máximo, ela precisa achar algum lugar para baixar a tensão. Até porque, gente, honestamente, a gente nunca vai tomar a melhor decisão com com a pressão máxima em cima. A gente nunca vai tomar a melhor decisão com a represa cheia até a boca. Ali a gente vai tomar uma decisão talvez louca, desesperada, porque está acontecendo uma tragédia. Ou pior dos mundos, vai estourar a represa. Vai estourar né? Então, aí, isso não é solução. Isso é tragédia, isso é rompimento. Então, a gente precisa chegar, graças a Deus, a Fabiana conseguiu seguir o primeiro conselho, a voz de Deus, e conseguiu baixar a tensão. Quando ela baixou a tensão, a gente voltou a ter canal de comunicação. A gente voltou novamente a dialogar. A gente conseguiu novamente dialogar, porque eu lembro muito bem desse momento terrível, porque realmente não tinha diálogo. Nada que nós fizéssemos, que eu fizesse, tal, conseguia gerar um grau de conversa, um grau de equilíbrio, mas visivelmente influenciado
para essa pequena depressão que é um quadro clínico, tá? Isso é importante entender. Existe um grau clínico da coisa que não é só relacionado à questão do relacionamento direto. Então, a Fabiana teve um princípio, uma depressão pós-parto, que isso é muito conhecido na ciência, e a gente via que as coisas não estavam funcionando bem, né? O raciocínio não estava bem, as mudanças de humor muito bruscas. Então, isso era um indicador, e isso se agravou muito com alguns outros eventos, logo em seguida, né, após o nascimento do Samuel, como a minha perda de emprego, a perda de emprego dela. Nós dois perdemos emprego. Não. Foi, isso foi acentuando, né? Foi assim, uma coisa somando a outra e acabar isso tudo reverberou, na verdade, no casamento. Você vê, uma coisa clínica, mas isso afetou diretamente, era a rota de colisão dela lá, era olhar para o casamento e ver o problema no casamento. Então, graças a Deus que houve essa baixar, não, né? Como ela falou, todo casamento tem problema, tem dificuldade mesmo, não é engano achar que não tem. São pessoas diferentes, são o simples fato de ser homem e mulher, nós já temos uma diferença brutal de atitudes, etc. Enfim. Tá bom esses dois exemplos? Onde fica o negocinho de... É bem para sua. A André ia falar alguém tem mais coisa. uma pergunta? A Rosane quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Eu? Tá dando para ouvir? Na verdade, não é nem uma pergunta, né? Mas ouvindo tudo isso, teve uma coisa que eu aprendi no Casados para Sempre, que eu acho que eu vou levar para a vida inteira, e eu acho que é válido compartilhar, que é por onde passa a culpa. Eu só culpo o outro ou ela passa por mim também? E eu acho que, assim, depois que eu aprendi isso, muitas das discussões, muitos dos problemas ficaram mais fáceis, sabe? Porque, no meu caso, né? Às vezes o Alessandro reclamava, você repete muitas coisas. Que a mulher, a gente repete mesmo, a gente está aí para isso. Você repete muitas coisas. Então, realmente, gente, eu parei e falei, cara, realmente, isso é muito chato ficar... Porque se fosse na minha cabeça, eu não ia ouvir. Então, assim, eu falo uma, falo duas, mas depois eu deixo e tal, aí volto 6 meses depois para falar a mesma coisa, brincadeira. Mas, assim, eu acho que é importante a gente parar, às vezes, de culpar o outro, né? Não, peraí, será que dessa vez não sou eu? Então, acho que isso foi muito válido para mim, foi um aprendizado e tanto. E a outra, assim, é realmente entrar em discussões necessárias. Tá? Aquilo que não é necessário, né? Aquela discussão boba do dia. Cara, se não tem necessidade, não vai acrescentar nada, vai ser só um ponto. A gente já vive numa vida tão corrida, tão tumultuada, que às vezes não é necessário acrescentar uma discussão. Então, era isso. E parabéns, vocês dois. Obrigada. Legal a Thalita falar isso, porque a gente deve tentar, né, criar um tempo de qualidade dentro da família, né? É tão difícil hoje em dia a gente ter um tempo de qualidade, porque, especialmente depois dos filhos, né, onde eles são as prioridades. Nossa mensagem no celular. Oi? A nossa mensagem que a gente trocou no celular. A gente
essa semana agora, a gente, na verdade, acaba conversando mais pelo celular, né, o WhatsApp, porque em casa, quando chega, tem que cuidar das crianças, fazer comida, enfim, é uma correria só e a gente não consegue ficar só nós dois conversando, que, né, olha o pequeno aqui, o pequeno já está aqui pulando em cima da gente aqui com alegria, né? Mas, não, filho, não, Vai lá com o Matheus, vai. Eu falei em pular e ele resolveu subir na cama para pular. Então, assim, um tempo só para nós, um tempo de qualidade, onde a gente vai ouvir, onde a gente vai poder falar, conversar livremente, é tão difícil. E a Thalita falou uma coisa boa. E quando a gente consegue um tempinho, a gente vai discutir com coisas pequenas. Isso. Vamos conversar sobre coisas construtivas mesmo, sobre projetos juntos. Sabe? É tão salutar conversar sobre projetos para o futuro juntos, porque pode, inclusive, ser esta válvula de escape. Quando a gente está meio saturado, você começa a conversar sobre coisas produtivas, coisas de, poxa, vamos fazer um projeto juntos, vamos fazer um plano de estudo. Você quer estudar? Quero. Poxa, vamos programar isso daqui a tanto tempo. Conversar sobre coisas construtivas acaba se tornando você ganhando um tempo de qualidade no casal e uma válvula de escape também, para não ficar focado sempre naquela coisa do problema, da dificuldade, do que é culpa de um ou do outro. Muito bom isso, Thalita. Parabéns, obrigado aí por essa contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de falar? Paz, irmãos. Bem, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Mais uma vez, né? Parabéns aí ao pastor Ivan Curvelo aí, à irmã Fabiana, ao casal aí, Laís e Valdeci, por mais esta ministração aos nossos corações aí, para nos enriquecer, né? Nos fazer crescer na graça, na misericórdia do Senhor, como família, como casais. E eu vejo o casamento, irmãos, é um sonho, né, para muitos, né? Embora hoje a sociedade pregue, né, que é mais fácil você construir tudo sozinho para que amanhã depois você não dependa de ninguém, né? Construir o meu império sem a graça, né, sem a benevolência de Deus. Ao contrário, que a palavra nos diz que temos, né, que ter essa união, né? Melhor que dois estejam juntos, né, para que quando um cair, outro esteja ao lado ali para, né, levantá-lo. E eu vejo hoje, infelizmente, né, os relacionamentos, né, eu vejo o casamento como um grande jardim. Nós temos o nosso relacionamento, o nosso casamento como a nossa família como um grande jardim. Mas, infelizmente, por conta das mídias sociais, entre outras coisas, nós estamos dentro do nosso jardim, olhando para o jardim dos outros, né? As redes sociais, Facebook, Twitter, e por muitas das vezes o que está belo naquele jardim não conseguimos ver no nosso jardim. A beleza e a pessoa que está ali ao seu lado, né, como sua ajudadora, como seu ajudador, para construir o que lhe falta naquele jardim, né? O mais importante, a terra árida que o Senhor nos deu, né, fértil e pronta para produzir. Mas, infelizmente, muitos casamentos estão sendo destituídos, né? Muitos casais se separando por conta disso, olhando o que está fora do seu casamento, né? As viagens dos outros, a beleza nos outros jardins. E não consegue, com isso, né, ver a beleza que há no seu próprio jardim ou chamar o seu cônjuge para construir aquela felicidade, né? Tendo Deus como base para tudo. Então, muitas das vezes temos que ter esse receio, né?
para que a floresta, a nossa floresta, nosso jardim, não venha se incendiar, né? Se incendiar e não vai ter bombeiro que apague. Por mais que ali jogue água ali, pode ser querosene, gasolina, onde vai estar mais e mais incendiando. Mais uma vez aí, parabéns aos irmãos aí por essa palestra. Uma palavra para edificar, para pensar, repensar e colocar em prática. O saber ouvir um ao outro, o saber se relacionar, né? É o baixar a guarda, né? E quantas das vezes, né, essa represa não basta muita coisa, é só o pousar de um passarinho no topo dela para que ela venha a ruir, né? E grande é o estrago que se faz, né? E pedindo aí a ação do Espírito Santo aí para que possa, né, nos blindar dessas ruínas aí, desse rompimento. Amém? Muito obrigado, irmãs. Fiquem na paz aí. Valdir, você quer falar alguma coisa? A gente vê que cada palestra a gente aprende muito, né? Aprende muito não só com os palestrantes, mas também com os testemunhos. E hoje nós tivemos 3 palavras novas, né? Na verdade, não são novas, a gente que não se atenta para elas, né? Que foi o perene, o efêmero e o mais novo, que é o construção colegiada, né? Que isso realmente é novo, né? Para todo mundo, a construção colegiada. Achei isso maravilhoso. Não vai ter outra coisa aqui na minha vida sem ser a construção colegiada. E o mais legal, o mais legal disso tudo, né? Que o André Regina acabou de falar, né? A gente vai sempre agora vendo, né, onde está errado, o que pode ser consertado, para que não haja, né, essa represa, né, para que não aconteça esse negócio dela fluir. E pegando o gancho da Rosane, da pergunta da Rosane, né, para o casal que já está lá com aquela represa já meio já nas ruínas, eu sempre digo, né, e não só por ser filho, genro, neto, sobrinho, primo, cunhado de pastores, né, a gente acaba pegando alguma coisa, né? E eu sempre falo, gente, não desista do casal, porque a gente tem aprendido muito, né? E são várias estratégias, mas não podemos desistir desse casal, né? Sempre que puder, acompanhe. Se não puder acompanhar os dois, acompanhe um, enquanto o esposo acompanha o outro, né? A esposa acompanha um, o outro acompanha o outro, porque principalmente quando tem filhos, né? Quando o casal desiste do casamento, é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, a palavra que eu digo assim para os pastores, no caso Ivan e Fabiana, Rosane com o André, não desista do casal, em momento nenhum. Por mais que o casal diga que não tem solução, claro que, né, que em Cristo sempre há solução. Em Cristo sempre há solução. No mundo a gente sabe que eles não querem de jeito nenhum, mas em Cristo sempre há solução. Não desista. Essa é só a palavra que eu quero deixar.